Fala aí, pessoal, beleza? Na aula passada você estudou comigo o que era física e eu espero que você tenha entendido. Você sabe então que a física não é a ciência que estuda a natureza, mas sim uma das ciências que estuda a natureza com o objetivo de observar os fenômenos e formular leis gerais que descrevem esses fenômenos. Pode ser? Então você estudou isso comigo na aula passada. Ou seja, a física ela é uma ciência natural. Ela é natural porque ela estuda a natureza. Agora ela é ciência porque ela segue um método bem definido. Esse método é o que a gente vai estudar hoje. É o tal do método científico. Então anota comigo. É o tal do método científico. Lembra que a aula é com papel e caneta. Se você não anotar, você não vai aprender. E vai estar aqui próximo ano. Então estuda comigo o método científico. Beleza? Você já deve ter estudado método científico lá na biologia, talvez até mesmo na química. A gente vai ver aqui. Um ponto importante de dizer é o seguinte: não existe um método científico, existem vários. E dependendo da ciência que você vai aplicar esse método, podem ter variações entre os passos dele. O que eu vou te ensinar aqui é um método geralzão que vai estar no seu livro de física, no seu livro de biologia, só para você ter uma ideia de como que funciona essa história do método científico. Pode ser? Então anota para mim. O método científico ele é constituído de 4 passos. Passo número 1, passo número 2, passo número 3 e passo número 4. Caio, tem que saber esses passos? Tem que saber esses passos. Vamos lá. Passo número 1 é o seguinte, é a tal da observação. Vou até colocar com um O azul aqui, é a tal da observação. Então você vai o quê? Observar o fenômeno. Não é assim que a gente começa? Observando o fenômeno? Então pronto. A observação é o primeiro passo do método científico. Pessoal, observação é sempre a observação de um fato. Então ninguém vai contestar. Por exemplo, pego essa caneta aqui que eu uso para escrever e solto ela. O que é que acontece? Ela cai. Então você observa que a caneta realmente caiu. Isso é um fato, ninguém vai contestar, ninguém vai falar, não caiu, a caneta não caiu. Ela desceu, mas lá ela vai sair voando. Não, a observação é sempre a observação de um fato. Beleza, mas não basta observar. Eu tenho que, de alguma maneira, tentar encontrar a regra do jogo. Tentar encontrar a lei geral que está por trás disso daí. Ou seja, a partir da observação, eu tenho que fazer uma hipótese. Uma hipótese. Essa hipótese, pessoal, eu gosto de definir ela da seguinte maneira. Uma hipótese nada mais é do que um chute, um palpite, que tente explicar aquele fato. Então é assim, é um palpite. E isso daqui, Caio, você está sendo muito informal. Não estou. É realmente um palpite para explicar o fato. Então, baseado no fato. Baseado na observação, ou no fato que você viu. Agora, esse palpite, é claro, posso parar por aqui? Fiz a observação, dei a minha hipótese sobre como que é a regra do jogo, vou parar por aqui? Não. Se você parar por aqui, você não está fazendo ciência, você está fazendo achismo. Aí você vai lá no Twitter, né? Brincadeira. Mas você para por aqui, você não está fazendo ciência. Essa hipótese, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Às vezes você errou, aquela não é a regra do jogo que você queria. Então pronto, você tem que testar essa hipótese de alguma maneira, você vai fazer isso por meio de um experimento. Então, experimentação. E quando você faz a experimentação para testar a hipótese, o que você vai ter é uma conclusão. Você vai ter uma conclusão. E essa conclusão, ela pode dizer o seguinte: olha, a sua hipótese tem duas possibilidades para ela. E eu vou colocar essas duas possibilidades aqui. Primeiro, pode ser que você fez o experimento e você viu que a hipótese não concorda com o experimento. Ou o contrário, o experimento não concorda com a hipótese. Logo, ela pode ser uma hipótese falsa. E o que é que você está se coçando para colocar aqui, hein? Você quer colocar a verdadeira. Então, se o meu experimento concorda com a hipótese, ela é verdadeira, muito cuidado aqui. Se o experimento concorda com a hipótese, eu vou dizer que ela fica mais confiável. Já já eu vou explicar o porquê desse confiável, mas a gente não pode dizer ainda que ela é verdadeira. Beleza? Então é isso. Na próxima aula, eu vou te dar um exemplo de aplicação do método científico em um contexto muito simples, bem simples mesmo, que é o funcionamento de uma lanterna. E a gente vai entender mais ou menos qual que é a ideia dessa coisa toda, e você vai entender por que é que eu digo que a hipótese ela é confiável e não que ela é verdadeira, quando eu tenho um experimento que concorda com ela. Ok? Então, beleza. Repete comigo 4 passos do método científico. A observação, que é sempre a observação de um fato. Hipótese. A hipótese vai ser um palpite baseado no fato para que você tente, pelo menos em primeira mão, determinar qual que é a regra do jogo.
qual que é a lei geral que rege aquele fenômeno. Só que essa hipótese ela tem que ser testada por meio de uma experimentação. E essa experimentação vai te dar uma conclusão. A conclusão pode concluir que a hipótese ela é falsa ou que ela é confiável. Ela vai ser falsa se o experimento discorda da hipótese e ela vai ser confiável se ela concorda com a hipótese. Beleza? Observação, hipótese, experimentação, conclusão. Te vejo na próxima aula para um exemplo sobre método científico. Valeu, pessoal!